que você pergunta sobre trabalho, sobre o que a pessoa trabalha, qual é o trabalho dela, onde ela trabalha e como é que você fala sobre o seu trabalho também. Vamos avançar para isso. Alright, the first one. Listen up and listen carefully. What do you do for a living? What do you do for a living? So, this is a very common way to ask what someone does. It's a very common way to ask about someone's occupation. Essa aqui é uma forma muito comum de perguntar sobre o trabalho de alguém. É exatamente assim que você vai perguntar, tá? O que você faz da vida? É assim que se pergunta isso em inglês. What do you do for a living? O que você faz da vida? Ok, vamos lá. Vamos olhar para essas palavras aqui para você entender onde é que está esse som, o que está se conectando com o que aqui. Se você falar pausadamente, você vai ter a seguinte pronúncia. What do you do for a living? What do you do for a living? Só que você não vai ouvir as pessoas falando isso, tá? Se alguém te perguntar isso para puxar um assunto com você, você não vai ouvir dessa forma. Você vai ouvir assim, ó. What do you do for a living? What do you do for a living? Vamos entender de onde vem esse som e como você pode falar assim também, caso você queira. Olha só. Vamos para o ponto de acesso? T, D, T, consoante, T, cai fora. Então, já fica assim, ó. What do? What do? Ok, o T já caiu fora. Ponto de acesso aqui. Você já viu isso acontecendo, tá? Beleza. Segundo ponto de acesso. D, O. D, vogal. D, pega o som do R, o R do português. Igual aconteceu quando eu te mostrei antes, daddy. O som de vogal de I, olha só, papai. Daddy, daddy, daddy. É o que acontece aqui. What do. Em vez de what do, fica what do, what do. Então, beleza. Aqui fica esse som de ru, ru. E aqui, you do, tá? Incrivelmente, esse aqui não vai ter som de R, porque ele já está finalizando a frase. Nós temos duas partes dessa frase, tá? E quando você está finalizando, você não precisa acelerar ainda mais. Essa que é a lógica no inglês. É what do you do, o que você faz, da vida, for a living. Então ela está sendo separada em duas partes aqui. Por que esse aqui não vai ter o som do R? Porque está finalizando já essa parte da frase. Okay? Então, what do you do? A primeira seção dela. Agora aqui. For a living. O que está acontecendo? Living vem da palavra live. Sabe? Viver. Live. I live. Eu vivo. Eu vivo em Curitiba. I live in Curitiba. E eu falei para você já algumas vezes, né? Em palavras menores, geralmente o I tem som de E. Então é mais para live do que para leave, tá? Live do que para leave. Por quê? Leave é sair. Eu saio às 8 horas. I leave at 8 p.m. Eu vivo em Curitiba. I live in Curitiba. Por isso aqui, living. Ok. Agora vamos entender a frase inteira. Você já viu que o T cai fora, você já viu que esse D vira um R, um som do R do português, que a gente tem aqui uma vogal depois, e que esse aqui fica com o som normal, porque ele está finalizando esse bloquinho aqui. Né? Sempre que estiver finalizando o bloco, ele vai ficar com o som normal. Vamos conectar tudo. Então vamos lá, fala comigo devagarinho em voz alta. What do you do for a living? 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 E aí você vai repetindo como um trava-línguas até esse som sair, se você quiser falar dessa forma, tá? Se você não quiser falar dessa forma, tá tudo certo, ok? Você pode falar what do you do for a living? Está correto, as pessoas vão te entender. Aí a forma que você vai escolher agora é a forma que é mais fácil para você de falar, ok? E outra coisa,
Não esquenta a cabeça aí em decorar essas coisas que eu tô te falando, tá? Te falei aqui do do com o som normal, tô te falando aqui do D e do O com o som do R. Isso aqui são coisas que professores de inglês têm que saber. Professores de inglês têm que saber para poder te explicar e fazer sentido na sua cabeça. Você não tem que decorar isso aqui, tá? Então não esquenta a cabeça em decorar essas coisas. Isso só tem que fazer sentido na sua cabeça. Fazendo sentido, opa, legal. Aí é isso que a gente quer. Opa, desculpa interromper essa aula aqui, mas o Teacher Matheus me pediu para avisar que tá rolando uma oferta especial do curso de inglês da Loud. Fazendo a sua pré-matrícula hoje, você vai levar plataforma de estudos completa, aulas de conversação com professores reais, material físico com frete grátis se você mora no Brasil e muito mais. É só você ler o QR Code que está aparecendo aqui ou clicar no link da descrição. Boa aula! Listen up and listen carefully. What's your bread and butter? What's your bread and butter? All right. So this is an idiom. It's a idiomatic way to ask about what someone does for a living. Essa é uma forma idiomática, é uma expressão para perguntar o que a pessoa faz. Então, ganha-pão em inglês é bread and butter. Do not translate it literally, tá? Não traduz literalmente, que daí vai ficar assim, ó, pão e manteiga. E não é pão e manteiga, né? Ganha-pão. Então, ganha-pão em inglês se diz bread and butter, ok? Vamos lá. Speak aloud. Fala em voz alta comigo. What's your bread and butter? What's your bread and butter? Espero que você esteja speaking aloud, falando em voz alta, tá? Você aprende a falar inglês falando. Vamos olhar para essa palavra. Olha só. Já viu isso, né? Ponto de acesso é mais para o O do que para o A. Então, what's. O que está acontecendo aqui? Olha só. Viu que a gente disse what's your? Lá no começo, antes eu falei assim, ó. What's your bread and butter? What's your? O que está acontecendo aqui? Quando nós temos o TS e o your depois, é muito comum que fique esse som aqui, ó. Chore. Quer outro exemplo? What's your name? Manda eu aqui no chat se você já viu em alguma série, alguma música, um filme, alguém falando assim, what's your name? What's your name? What's your sign? Qual o seu signo? What's your sign? What's your name? What's your? Em vez de what's your, tá? É isso que acontece quando a gente tem esse TS, esse your. Você tem essa permissão de juntar os dois e dizer your, ok? Então isso está acontecendo aqui. Agora vamos olhar para bread and butter. Viu que antes foi assim, ó, bread and butter. Bread and butter. Ponto de acesso. D, A. D, vogal. D, pega o som do R, o R do português. Então, ao invés de bread and butter, fica bread and, bread and butter. Ok. Agora, vamos um pouco mais a fundo aqui, tá? Tá vendo esse and? Mais um ponto de acesso para você. D, B. D, consoante. D, cai fora. Igual a letra T, como a gente já viu. Aqui, ó. T, consoante. T, cai fora. D, consoante. D, cai fora. Por quê, Matheus? Porque fica mais fácil de pronunciar. Olha só. And butter. And butter. Você tem que fechar e abrir a tua boca 2 vezes. Por quê? Por quê? Vai uma vez só. É assim que o inglês pensa, entendeu? Não complica. And butter. Em vez de and butter. Entendeu? Então, aqui vai sair assim, ó. Bread and butter. Bread and butter. Agora, o último pontinho aqui. Pontinho de acesso. O som do ER no final da palavra. Lembra que eu te disse antes? É mais para do que para né? Então aqui, butter, mais para Sabendo disso, speak aloud. Fala em voz alta, vai lá. What's your bread and butter?
What's your bread and butter? Ok, e é assim que você vai ouvir isso no dia a dia, tá? What's your bread and butter? Agora, se você quiser falar What's your bread and butter? Tá certo, tá? Tudo correto, tá beleza? Você vai falar assim também. Moving on. Ok, the third and last one. A terceira e a última aqui, vamos lá. Listen up and listen carefully. Where do you work? Where do you work? Onde você trabalha? Where do you work? Ok. So, speak aloud with me. Fale em voz alta comigo. Where do you work? Where do you work? Where do you work? Simples, né? Olhando aqui, ponto de acesso, quando nós temos um E só no final da palavra, esse E é mágico e ele some. Então, não tente achar a letra E aqui, você não vai encontrar, tá? Where, acaba no aqui. Agora aqui, pode fazer o som do R nesse do aqui? Pode. Eu te falei antes o seguinte, ó. What do you do? Quando ele está aqui no comecinho, você quer acelerar ainda. Quando ele está aqui no final, você não quer mais. Porque você já finalizou. What do you do? Tá? Agora aqui você ainda pode. Se você quiser falar assim, ó. Where do you work? Where do you work? Você pode, tá? Talvez esse seja um pouquinho mais difícil, talvez. Mas você pode falar o do ou do com o som do R ali, tá? Tanto faz, os dois estão certos. Where do you work? Ou where do you work? Alright, so you know how to ask about work. Você sabe como perguntar sobre trabalho. How do you answer? Como que você responde?